Mas eu queria iniciar aqui a leitura deste texto, 2 Coríntios 3, que diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? E aí Paulo vem dizendo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, por nós escrita, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, e a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que cobria com um véu a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra. Paulo aqui, ele está trazendo o contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entendam que Paulo, ele era fariseu, ele era hebreu de hebreus, ou seja, pai e mãe hebreu. Ele era fariseu, segundo a lei. Ele era, segundo a tribo, ele era da tribo de Benjamim. Paulo era um israelita puro sangue. E agora Paulo, ele olha para aquela transição, toda aquela tradição que os fariseus, com muito zelo, eles tentaram trazer. Porque quando a gente vai para a Escritura, a gente tem mania de olhar para os fariseus e apenas criticá-los, porque Jesus foi muito duro com os fariseus. Quando a gente vai para Mateus 23, por exemplo, é um capítulo inteiro dedicado à hipocrisia dos fariseus. Mas
o movimento dos fariseus, ele nasce com muita sinceridade. Para se ter uma ideia, o movimento dos fariseus, ele nasce naquele reavivamento que houve ainda na época de Esdras e de Neemias, quando o povo ele está retornando do cativeiro babilônico, e aí eles chegam, eles têm que reconstruir a cidade, e eles recebem a promessa da reconstrução do templo, e aquela promessa faz pulsar no coração deles, e eles começam a buscar entre as relíquias que estavam ali escondidas, porque os sacerdotes, eles esconderam, quando eles iam ser levados cativos, eles esconderam o máximo de peças, o máximo de relíquias e de peças preciosas que eles tinham como sagradas, o possível eles esconderam, mas aí ali eles chegam e acham o livro da lei. E quando eles encontram o livro da lei, a Escritura nos diz lá em Esdras, que eles se põem diante de todo o povo e começam a ler aquelas palavras que há 70 anos estava ocultada deles. Imagina, 70 anos distante daquilo que você julga valioso. Alguns poucos tinham experimentado a liberdade antes do exílio e tinham chegado vivos após o exílio. Mas a maioria já tinha perdido aquilo da memória. E agora o movimento dos fariseus, a partir daquilo ali, eles olham para a importância da lei e entendem que a Escritura se faz tão importante quanto o templo. E por isso que os fariseus, diferentes dos saduceus, eles não colocavam a sua fé no templo, mas colocavam toda a sua fé na lei. Mas Paulo, ele vem nos dizer que a lei se manifesta de modo glorioso, mas a glória que se manifesta através da lei é uma glória transitória, é uma glória que ela vai se acabando, é como uma vela que é posta durante a noite toda, e essa vela ela vai se extinguindo pouco a pouco, ela vai se extinguindo, fenecendo, e aquela luz daquela vela vai até sumir. E ele utiliza, para explicar sobre esta glória transitória, ele utiliza a face de Moisés, que quando ele recebe ali os 10 mandamentos, e ele desce do monte, a sua face resplandecia. Eu imagino que estar diante do Deus vivo, do resplendor, do esplendor do Deus vivo, a radiação que existia ali, provavelmente fez com que Moisés ficasse todo brilhoso. E a face dele resplandecendo, fazia com que as pessoas ficassem até atemorizadas com aquilo. Mas aquela glória, ela seguia o curso que a lei seguiu. Ela foi fenecendo, ela foi morrendo, ela foi se apagando, ela foi se apagando, até que ela é totalmente cumprida por Cristo na cruz do Calvário. E aí ela some. Mas Paulo, agora ele vem nos dizer que agora nós saímos de um tempo onde a glória vai apagando, e apagando. E entramos em um tempo onde agora a glória na nossa face vai crescendo de glória em glória e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, até que a imagem do Deus vivo se manifeste de modo perfeito na nossa face. Você entende a diferença de uma coisa para outra?
Ele está dizendo que nós seguimos o caminho totalmente oposto. Ontem eu ainda conversava com o pessoal aqui, eu falei, vocês nunca entenderam porque Deus, Ele não aceita nenhum tipo de imagem de escultura. Por que Ele abomina a imagem para qualquer tipo de veneração ou adoração? Por que Ele abomina? Por que Ele coloca isso como um dos principais dos seus mandamentos? Isso está lá no Éden. Quando Ele cria o homem, diferente de todas as outras coisas que Ele cria, pelo poder da palavra, e haja luz, e separa-se a porção de água da porção da terra, e separa-se a luz da escuridão, e aí nós temos noite e dia, e se faça erva em toda a face da terra, e também se faça peixes no mar, e se faça animais sobre a terra. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele coloca as suas mãos para formar. E o homem, Ele forma segundo a sua imagem e semelhança. O propósito da criação do homem foi que diante de todo o cosmos, a face de Deus era para ser vista através da nossa face. A face de Deus era para ser vista através da nossa face. Mas o homem, ele passa a se autocontemplar. E ele come daquele fruto. E ele decai da sua natureza. E o próprio cosmos, que antes tinha harmonia completa com o homem. Porque quando o cosmos olhava para o homem, ele via Deus. O cosmos olhava para nós e via a figura do Senhor. E ele se submetia naturalmente. Mas agora o cosmos, ele fica numa posição de defesa. E a Escritura diz que a criação, a terra passa a produzir espinhos e cardos para se defender agora daquele rosto desfigurado, monstruoso, que se deformou por conta do seu desejo de se tornar como Deus. É por isso que nunca Deus admitiu imagem do que há na terra, na face da terra e nem mesmo do homem. Nenhuma. Porque era para nós manifestarmos isso. Mas nós entramos nesse estágio de completa deformação. É interessante que lá em Romanos 8, a Escritura vai nos dizer que a criação geme com profunda expectação para a manifestação dos filhos da glória de Deus. Você entende isso? Todo o cosmos, ele se estremece de dor. A natureza grita de dor pela manifestação dos filhos da glória de Deus. E aqui Paulo vem trazer este segredo. Ele diz que a lei que limitava tudo, quando nós adentramos no ambiente do Espírito, todos os contêineres e limites da lei, eles se rompem, o véu se rasga, tudo é revelado, nada mais se faz oculto. E agora, o que antes se via na face de Moisés, agora é para ser visto através da nossa face. E como eu disse para vocês, é o sentido contrário. Em Moisés ia fenecendo,
em nós vamos cada vez mais manifestando esta glória, mais e mais. Você entende isso de modo prático? Quem aqui, em algum momento foi do mundo? Quem aqui, em algum momento, não foi crente? Que levanta a sua mão. Você se recorda como você era antes de ser crente? E quando você se converteu, eu me converti mesmo nascendo crente, eu demorei para me converter, eu estou falando de mim mesmo. Quando a gente se converte, a gente aos poucos parece que a gente vai sendo restaurado. É como aquele carro todo batido. A gente entra nas mãos do cirurgião plástico, nas mãos divinas do nosso Deus. E Ele começa a tratar toda a feiura que existe na nossa alma. E a gente vai tendo uma percepção que aos poucos a gente vai melhorando, melhorando, melhorando e melhorando. E não isso para que a gente comece a se orgulhar. Porque não existe nenhum incentivo no Senhor para que o orgulho adentre ao nosso coração enquanto a gente vai melhorando aos poucos. Não, não. Pelo contrário, quanto mais a gente se melhora, mais humilde é para a gente ficar. Mais consciente de que nós somos eternamente devedores da obra daquele que se entregou por completo para que nós nos tornássemos perfeitos através dele. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai entendendo, antes eu era um homem iracundo demais, agora eu vou me tornando um homem mais temperante, um homem mais manso, um homem mais paciente, um homem mais tranquilo. Você, mulher, vai se tornando menos ansiosa, você vai se tornando mais tranquila, mais perdoadora. Você vai se tornando menos amargurado. E você vai aos poucos sendo transformado de glória em glória. Eu gosto muito de analisar o significado disso, de quando nós nos revestirmos do corpo glorificado e adentrarmos no céu. Vocês já imaginaram? Paulo ele vem dizer, aos que chamou, já justificou, e aos que justificou, já glorificou. Todos nós já fomos glorificados. Imagina isso, você recebendo glória. O que significa isso? Eu olho para mim e eu vejo o quanto eu sou podre, o quanto eu sou falho, o quanto a minha mente ainda é visitada por tantos pensamentos perversos. Os meus juízos são viciados, a minha forma de ver é limitada, mas existe uma promessa que recai sobre mim, que recai sobre você, é que você será glorificado pelo Senhor. E o que significa ser glorificado? Ser glorificado significa, antes de tudo, receber reconhecimento. Meu Deus! Como eu posso receber reconhecimento por algo que eu não fiz? Eu gosto muito de C.S. Lewis, que ele diz que para entrar no céu nós temos que ser como crianças, mas não que nós temos que ser infantis. Não se trata de ser infantil. Mas ele fala de uma criança que vai crescendo em consciência, que já está pequenininho. Vocês já viram tanto que uma criança, ela gosta de receber o louvor do pai? É ou não é? Quando o pai aplaude a criança, ele fica todo feliz. Quando uma criança percebe que está agradando o pai e a mãe, quando a Maria Helena ali, ela estava aprendendo a andar, dando os primeiros passinhos que vocês começavam a aplaudir, ela pulava de alegria também. Se ela pudesse, ela dava pulo de 1 metro de alegria, porque ela está sendo louvada pelos pais. Lá no céu,
Nós que louvamos ao Senhor, seremos glorificados e, por incrível que pareça, receberemos dele também essa glória. Receberemos dele esse reconhecimento e nós estaremos como criança, porque a criança se satisfaz em satisfazer o seu paizinho e a sua mãezinha. E não deve ser esse o nosso caminho. A gente tem que abandonar, gente, a vontade de nos satisfazer. A gente tem que aprender a satisfazer aquele que nos fez. A gente tem que aprender a caminhar em satisfazê-lo. E existem modos muito interessantes de satisfazê-lo. Primeiro, sem fé é impossível agradá-lo. Ele está te dizendo o seguinte: descansa nele, repousa nele. Ele está te convidando para você entrar numa colônia de férias dentro do seu amor. Ele está te convidando para você, o Jadson falou isso hoje, para você simplesmente falar: controla, porque eu vou é dormir. Ele está te ensinando a aprender com Jesus, que enquanto está tudo balançando, as tempestades estão fazendo o barco agitar de um lado para outro, ele vai dormir. Ele está te convidando a isso, porque isso o agrada. E quando você aprende a descansar nele, você entende que tudo na sua vida começa a alcançar o devido equilíbrio. Tudo começa a ficar equilibrado. Você consegue ser, inclusive, mais temperante, você consegue ser mais paciente, você consegue ficar mais em paz com tudo, só no momento que você fala: agora cuide o Senhor. Tem aquele hino: eu tudo a Deus consagro, em Cristo o vivo altar. Entrega tudo a Deus. Você está preocupado com dinheiro? Entrega ao Senhor. Você está preocupado com os teus filhos? Entregue ao Senhor. Você está preocupado com tua família? Consagre ao Senhor. Coloque diante dele que enquanto você descansa, você o agrada. E enquanto você o agrada, ele vai te enchendo de glória em glória. Você tem que entender que ser reconhecido por Deus, este caminho de glorificação, ele vai representar o fator de Deus olhar para você e compreender a sua dimensão completa, o que você é completamente. Nós hoje mergulhamos em Deus para conhecê-lo. Quem busca que conhecer a Deus mais e mais? Mas imagina Deus, Ele mergulhando no teu ser para te conhecer por completo. E eu acho legal a forma que C.S. Lewis trata desse tema. Sobre esta situação, ele até nos convida sobre o fato de ser reconhecidos para um caráter de total humildade, para que nós passemos a não olhar para nós mesmos nesse fato, mas que nós comecemos a olhar para quem está à nossa volta. Ontem eu até fiz esse exercício com as pessoas que estavam aqui. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado aí. Olha nos olhos dessa pessoa. Olha nos olhos dessa pessoa. Nenhum de vocês está diante de um ser humano comum. Nenhum de vocês.
Os sóis irão fenecer todos eles. Esse nosso universo, ele vai se apagar por completo. O nosso sol vai se extinguir. Todas as estrelas do céu, elas vão sumir uma a uma. Mas essa pessoa que você olhou nos olhos, ela vai permanecer para sempre. Seja para a glória eterna ou para o desespero, para o horror eterno. Quando você compreende isso, você entende o porquê que no teu trabalho ou qualquer lugar que você chegue, você precisa necessariamente olhar para as pessoas de modo diferente. Considerando que cada uma daquelas pessoas é um ser imortal, que poderá experienciar o esplendor da glória de Deus, ou poderá experienciar o desconhecimento completo de Deus. Imagina aquele que tudo conhece, aquele que é onisciente, simplesmente dizendo: eu não te conheço. E é por isso que o teu coração tem que se encher de compaixão, para que aquela pessoa seja alcançada por essa tão grande salvação. Os teus filhos, os teus amigos, cada pessoa que você já tocou, que você já falou, as milhares de pessoas com quem você já teve algum contato, aquelas que passam na rua o tempo todo. Nós estávamos aqui no culto de oração e eu ficava ali na portaria e eu via as pessoas chegando e indo para casa, descendo do ponto de ônibus e andando rápido, e minha mente falava comigo mesmo: meu Deus, abençoe essa pessoa, transforme essa pessoa, que ela possa ter um encontro real contigo, porque cada pessoa é um ser imortal. Entender isso faz toda a diferença para que a gente cresça em amor, mas a gente tem esquecido isso porque o nosso tempo só nos carrega para o materialismo. A gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que juntar dinheiro para fazer aquela viagem, a gente tem que juntar dinheiro para fazer aquela outra, comprar aquela casa, a gente tem que juntar dinheiro para ter as melhores experiências num restaurante, a gente tem que juntar dinheiro para isso, para aquilo. Eu faço isso, eu preciso das melhores experiências, e a gente vive como se isso daqui fosse tudo, mas não. Poucos dias isso daqui acabou. Em pouco tempo eu vou estar despido deste corpo, deste edifício terreno, e revestido do meu edifício celestial. Entender isso te faz ter o coração contrito e traz para você um coração evangelístico. Eu conversava com uma pessoa esses dias e ele falava: Jordani, por que nós não estamos vendo mais os sinais? Por que a gente não vê mais tudo aquilo que acontecia no tempo dos apóstolos? E eu virei para ele e falou: você teria coragem de largar tudo que você tem, deixar de construir a tua casa, que é o teu sonho? Você teria coragem de largar tudo e viver da forma que eles viveram? Vocês entendem isso? E a gente ainda se questiona porque a gente não experimenta. E o que é experienciado muitas das vezes por aí, na verdade não tem nada a ver com o poder de Deus, mas é apenas algo manipulado, é um emocionalismo manipulado que faz com que a mente das pessoas fique vulnerável para todo tipo de mentira. Não existe nada mais diabólico do que essas doutrinas de prosperidade e essas doutrinas triunfalistas, essas doutrinas que dizem para você: eu te darei tudo se prostrado me adorares. Não existe nada mais diabólico do que tudo isso que a gente tem sido bombardeado nas nossas mentes e nos nossos olhos o tempo todo. A gente tem desejado apenas o que é mais podre e miúdo, porque a nossa mente não está fixada na eternidade.
A gente tem desejado, lutado por algo tão podre quanto o dinheiro, que só diante do Senhor pode ser santificado, porque o próprio Senhor Jesus diz: granjeai amigos com os tesouros da injustiça, para que quando estes vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos, significando que tudo aquilo que a gente ganha, tudo aquilo que a gente produz, na verdade é tesouro de injustiça, porque enquanto eu ganho isso, tem pessoas passando fome, tem pessoas em estado de desespero, tem países onde a mãe, ela está tirando o próprio sangue para tentar alimentar o seu filho. E a gente tem vivido diante dessa mentira o tempo todo. A gente tem vivido diante disso o tempo todo. Mas não somente isso. Não só reconhecimento, a Escritura também fala de resplendor. Este brilho, que como um espelho, nós vamos, aos poucos, como eu disse no início, manifestando a face do Senhor. Você já imaginou? Tudo que isso significa, eu creio que nenhuma das nossas mentes consegue imaginar o significado disso. Por que vocês acham que no Apocalipse, quando começam ali as 7 trombetas, a abertura dos 7 selos, depois as 7 trombetas, depois os 7 flagelos, por que vocês veem que em nenhum momento o cosmos se revolta contra os filhos de Deus? A Escritura sempre diz que aqueles que são selados com o Espírito, eles não serão atingidos por aquelas pragas. Porque o cosmos, quando ele olha, e ele enxerga na tua face, a face do Senhor, o cosmos, ele sabe que ele precisa se submeter a este senhorio. O Senhor te criou para dominar sobre o cosmos, sobre toda a criação. E uma vez que você resgata esta glória, nesta consciência de humildade, a natureza, ela começa novamente a se reharmonizar com você. Eu queria que você se colocasse de pé. Quando você vai recebendo de Deus e você vai se transformando de glória em glória, de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. É uma glória crescente. A beleza da face de Deus passa a se manifestar através da tua face. Igreja do Senhor, esta tem que ser a nossa principal oração. Essa tem que ser a nossa principal oração. Eu sei que de Deus nós vamos receber a coroa, e diante dele nós vamos devolvê-la. Mas que o Senhor ele possa ir resplandecendo na tua face, de glória em glória e transformando o teu ser. Imagina você, para os teus filhos, resplandecendo cada vez mais a face do Senhor. Imagina você, diante da tua esposa ou diante do teu marido, resplandecendo mais e mais a face do Senhor. E a glória de Deus vai se tornando mais resplandecente, e você se torna aquela pessoa que cada vez mais é agradável no teu lar.
Porque você manifesta perdão, graça, humildade, você manifesta verdade, justiça, você manifesta temperança, mansidão, você manifesta longanimidade, você manifesta fidelidade, você manifesta tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Se há algum valor ou se há alguma virtude, isso você passa a manifestar. Você se torna, tal como Cristo, encarnação da graça de Deus. Onde quer que você chegue, eu não estou blasfemando aqui não, eu estou dizendo que é realidade, está disponível para nós, que nos chamamos Igreja do Senhor. Senhor Deus e Pai, transforma-nos, Senhor, novamente segundo a Tua imagem, Senhor. O mundo hoje, ele precisa de outras coisas para idolatrar. Ele idolatra o próprio ventre, ele idolatra a sua libido, ele idolatra a pornografia, ele idolatra outros tipos de imagem. O homem normalmente precisa de algum tipo de contato, mas nós, Senhor, dispersos, distantes da idolatria, apenas estamos aqui para manifestar a Tua face, para que através da nossa face, a Tua imagem vá resplandecendo de modo crescente. E agora que as pessoas vão percebendo em nós a manifestação da imagem de Cristo, e que o Novo Testamento, a nova aliança, vai se manifestando a cada um, nos fazendo cartas escritas, nos fazendo escritura. Ó Jesus, nos ensine a ser assim. Que nós venhamos a nos humilhar diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor sempre manifeste essa vida e este favor sobre nós. Meu Deus, que esta palavra não volte vazia, Pai, porque esta palavra ela é para mim, Senhor. Eu que ainda estou tão preso a estas coisas daqui. Eu que ainda estou tão amarrado a essas migalhas. Eu que ainda tenho brincado no meio de tanta lama. Mas eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que o Senhor pode entrar aqui arrancando tudo que não se parece contigo. Eu sei que o Senhor pode me polir para que eu manifeste, para que eu me torne cada vez mais espelho, para que eu possa cada vez mais espelhar a Tua glória. Pois Tu és o sol da justiça. E o Teu brilho é perfeito. Olha para esta congregação, Senhor. Transforme cada um do menor ao maior, Senhor, de glória em glória. Para que o Teu propósito, se cumpra. E para que aqueles a quem nós estamos em volta, eles sejam testemunhas do Teu favor, da Tua vida, da Tua verdade.